Olá, eu sou Maria Alice e esta é mais uma aula de termodinâmica. Nós vamos ver hoje os conceitos de calor, trabalho e energia interna de um ponto de vista molecular, ou seja, uma visão molecular dessas funções. Qual é a visão que nós temos hoje de calor? Calor é energia térmica transferida entre dois sistemas que estão em contato, do mais quente para o mais frio. Do ponto de vista atômico, a gente pode imaginar de que maneira essa energia é transferida de um corpo para outro. O corpo que está mais quente tem suas moléculas com maior energia cinética, se movimentam mais rapidamente e colidem com as moléculas do corpo que está mais frio, transferindo parte de sua energia cinética. E a temperatura é a medida da energia cinética média dos átomos ou moléculas do sistema. O que hoje nós chamamos de lei zero da termodinâmica trata do equilíbrio térmico em um sistema isolado. E é mais ou menos o seguinte: se não há nenhuma transferência de calor entre dois objetos que estão em equilíbrio térmico, então eles têm a mesma temperatura. Essa lei estava implícita quando foi deduzida a primeira e a segunda lei. Ela nos permite medir a temperatura dos objetos. Sempre que a gente usa um termômetro, está aplicando a lei zero da termodinâmica. Vamos ver agora calor e trabalho de um ponto de vista molecular. A distinção entre calor e trabalho se faz nas vizinhanças do sistema. Imagine aqui que um sistema, a parte amarela, está transferindo energia na forma de calor para a parte mais escura. Essa transferência de energia para a vizinhança estimula o movimento aleatório das moléculas, ou seja, provoca a agitação térmica das moléculas da vizinhança. E se for a transferência de energia na forma de trabalho? A diferença é que a energia transferida na forma de trabalho estimula um movimento ordenado das moléculas. Lembram de quando a reação de combustão do hidrogênio formando água e era isotérmica, e quando foi colocada naquele pequeno tubo de cartão no vídeo para gerar um pequeno foguete, o tubo de cartão fazia com que o movimento das moléculas do gás se desse numa direção preferencial, ou seja, transformava parte da energia em trabalho, e o foguete então se deslocava. Vamos ver agora o conceito de energia interna. A energia interna é a energia total de um sistema. É a soma da energia cinética e da energia potencial de todas as moléculas que formam o sistema. Nós não medimos o valor absoluto da energia interna, nós medimos variações de energia interna entre o estado inicial e o estado final. O estado que nós chamamos, o estado que o sistema se encontra, é definido por sua pressão, seu volume, sua temperatura e sua composição, ou seja, número de mols. E existe, então, uma função chamada energia interna que depende dessas variáveis. E tem um valor no estado inicial. No estado final, algumas dessas variáveis mudam, né? Pressão, volume, temperatura, número de mols, e a gente tem a energia interna final. A variação do início para o fim é o ΔU, ou seja, a energia interna final menos a inicial. A energia interna tem as mesmas unidades de calor e trabalho. No Sistema Internacional de Unidades é o Joule, mas muitas vezes se utiliza a caloria, que hoje está estabelecido que corresponde a 4,184 joules exatamente.
E lembre-se que Joule, quando fez seus experimentos, fez uma medição e obteve valor de 4,187 joules. Então, ele esteve muito próximo do valor que se usa hoje. E lembrando que uma caloria é energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, ou 1 grau Kelvin, porque o grau Celsius e o grau Kelvin têm o mesmo tamanho. Vamos à primeira lei da termodinâmica. Trata da conservação de energia. Calor e trabalho são as duas maneiras de se alterar a energia interna de um sistema. A energia interna é a reserva bancária do sistema. Ele pode sacar ou depositar nessa conta como calor ou trabalho. Experimentalmente, se um sistema estiver isolado de suas vizinhanças, não vai haver alteração de sua energia interna. E a primeira lei da termodinâmica pode ser enunciada da seguinte maneira: a energia interna de um sistema isolado é constante. Matematicamente, significa ΔU igual a calor mais trabalho. Sendo trabalho o trabalho feito sobre o sistema ou contra o sistema, e o calor, energia transferida como calor para o sistema ou perdida pelo sistema para a vizinhança. ΔU é a variação de energia interna do sistema. Cabe chamar atenção que quando a primeira lei é escrita assim, com ΔU igual calor mais trabalho, estamos com uma convenção que está implícita, que é a seguinte, que se o sistema fizer trabalho contra a vizinhança, esse tem que ser negativo, porque vai ter que significar uma diminuição da energia interna. Ele estará sacando da sua reserva bancária. E o contrário, se a vizinhança faz trabalho sobre o sistema. Essa convenção é conhecida como sendo a convenção dos químicos. Os livros de química e físico-química usam sempre essa convenção. Já físicos e engenheiros escrevem a primeira lei da termodinâmica de outra forma, como sendo ΔU igual a calor menos trabalho, e aí a convenção, o sinal do trabalho é o inverso. Mas nos livros de química e físico-química sempre se usa a convenção dos químicos. Bom, vamos ver o que são as funções de estado. A energia interna é uma função de estado. Se a gente olhar nesta figura dessa montanha, para ir do ponto A ao ponto B, há dois percursos. É o azul e o vermelho. Mas a diferença de altitude entre A e B é a mesma pelos dois caminhos. Bom, energia interna seria análoga a essa diferença de altitude. Ela independe do caminho percorrido. E para uma reação química, a figura abaixo mostra como a energia interna pode ser a mesma, mesmo que a reação siga dois caminhos diferentes. As funções de trajetória, por outro lado, como calor e trabalho, elas são análogas à distância percorrida entre A e B na figura. Elas dependem do caminho percorrido, ou seja, dependem do processo.